Muito bem, senhoras e senhores, boa noite. Vamos então começar aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo anterior e a gente vai fazer hoje um link aqui dessa teoria comportamentalista, né? Fazer um link com a teoria comportamentalista, entrando aqui no behavior, né? Que eu comentei na última aula, que a gente ia passar um pouquinho. Não queremos ensinar psicologia para ninguém, mas nós sabemos que administrar é lidar com pessoas. Lidar com pessoas exige muita psicologia, né? Então vamos lá, conforme já é um entendimento, né, entre todos. Esse link vai estar disponível então, né, na plataforma do Classroom, no YouTube, no Facebook. Então você assiste onde seu sinal estiver melhor, onde você tiver mais adequado aí na sua rede, tá? E já garante logo aí que a sua rede vai estar boa, que não vai ficar caindo. E ao final, né, desses aproximadamente 40, 50 minutos, conforme aqui o desenvolver, nós vamos às perguntas, ao tira dúvida sobre essa matéria. Eu reforço que que não precisa de ninguém ficar respondendo presente, presença aí, que a presença é em cima do seu comentário abaixo desse vídeo, dessa videoaula, que agora está ao vivo, ok? Vamos lá então? Teoria comportamentalista. A teoria comportamentalista, ou teoria comportamental, conforme vocês viram lá no livro, né, no índice está teoria comportamental, ela dá o ênfase nas pessoas, tá? Nas pessoas, nos indivíduos. E tem uma dimensão motivacional muito grande. Transforma aquela ênfase, aliás, tira aquela ênfase das máquinas, das teorias anteriores, aquela mudança nas tarefas para mostrar que a pessoa é o centro de toda uma produtividade, tá? E é claro que, sendo homem administrativo, nós não poderíamos deixar de comentar sobre a pirâmide de Maslow, que a gente falou rapidamente aí em algumas aulas anteriores. Papel e caneta na mão. Pega o seu caderno aí, ó. Vamos fazer anotações. Vamos lá. Vamos fazer algumas anotações. Teoria behaviorista. Fala behaviorista porque alguns falam behaviorista, behaviorismo, né? Mas esse H aí, né, essa palavra, ela deriva lá da palavra behavior, né, que é do inglês, que deriva lá quer dizer, a tradução livre é comportamento, né? Comportamento, em algumas traduções coloca também conduta, atitude, mas basicamente é isso, né? Behavior, teoria behaviorista. E você vai ver muito essa palavra citada nos livros de psicologia e administração da psicologia e vice-versa. O que é isso? Segundo a sua bibliografia básica, aquela que você está estudando, é a abertura de uma nova era na teoria da administração, o abandono daquelas posições normativas e prescritivas das teorias que antecederam, né? Das teorias antecessoras. Me desculpe o errinho aí em uma letra, tá? Essa teoria, que como eu disse, ela é muito mais próxima do psicológico. Ela defende assim que a administração esteja linkada com a psicologia humana e pode ser assim de forma bem objetiva, pode ser estudada por meio de observação de ações, tá? Faça um link com aquela atividade que eu propus para vocês, que eu estou assistindo lá vídeo a vídeo, as atividades que vocês fizeram, a sua observação do comportamento e da mudança do comportamento, tá? Os behavioristas acreditam que todos aqueles comportamentos são resultados de experiências e condicionamentos. Experiências adquiridas, correto? Experiência, deixa eu colocar o ponteiro aqui.
de experiências e de condicionamentos, né? Vamos lá, ponteirinha aqui de outra cor para destacar, tá? Então, veja bem, abandono das posições normativas e prescritivas de todas as anteriores. Não é uma ciência que o behaviorismo propõe, tá? Não é uma ciência do comportamento humano, conforme dá a entender, mas é uma filosofia dessa ciência. Algumas das questões que se propõem, né? É que o comportamento é um traço familiar do mundo que as pessoas vivem e deve ter uma atenção assim, muito maior sobre a importância que ela tem sobre qualquer uma outra coisa, tá? Esses traços familiares, então, refletem na administração, refletem no comportamento humano da pessoa dentro de uma organização. Então, muito bem, vocês, os principais expoentes aí, né, que vocês já ouviram falar várias vezes aqui, né? O Abraham Maslow, o Herzberg, o McGregor, o Herbert Simons, Barnard, né? Já ouvimos falar muito aqui. Mas hoje, na aula de hoje, nessa aula, é lógico que hoje na aula de hoje, ai que exagero. Na aula de hoje, meu propósito é falar para vocês da pirâmide de Maslow, que eu já dei a introdução, do Herzberg e da teoria do XY, lá do McGregor. Tá? Eu vou ficar muito satisfeito se a gente conseguir superar esses três expoentes aqui, tá ok? Bom, antes de mais nada, para você, o que é motivação? Ah, é um impulso que faz com que a gente haja para atingir algum tipo de objetivo. Essa é a definição simples, né? Dentro da nossa linha de estudo, a motivação é o comportamento individual das pessoas que leva ao estudo da motivação humana. Gostou disso? Então, a sua motivação leva ao estudo de uma psicologia muito maior, que é a motivação humana. Tá? Dentro dessa teoria comportamentalista, o homem é um animal complexo, dotado de necessidades. Vamos ver no próximo slide. O estudo também propõe um processo contínuo de substituição da satisfação das necessidades. Repara isso aqui, ó. Processo contínuo de substituição. Substituição da satisfação de necessidades. O administrador, o engenheiro administrador, deve conhecer as necessidades humanas para compreender o comportamento. Sim, você deve conhecer a necessidade de cada um dos seus colaboradores, de cada um da sua equipe. Não estou falando para você invadir a privacidade de ninguém, mas para você entender dentro do quesito do comportamento humano, você deve então conhecer essas necessidades para compreender por que daquele comportamento. Entendeu? O administrador deve saber utilizar a motivação humana como uma arma para alcançar melhor qualidade de vida dentro das organizações. Anota isso aí que eu vou querer daqui a pouco que você comenta, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou querer que você comenta aqui como que você usa a motivação como uma arma para alcançar melhor qualidade de vida dentro das organizações. O que é melhor qualidade de vida? É um trabalho, muito mais que um trabalho de qualidade, é um resultado que você pode alcançar dentro das empresas. Olha aí a pirâmide de Maslow. Essa é a pirâmide de Maslow. Como é que funciona essa hierarquia? Só para fazer aqui um resgate, né? Isso aí é um conceito, né? Um conceito criado lá na década de 50 pelo Abraham Maslow, né? Que a gente falou agora. Abraham, na verdade, né? Ele é xará do ministro da Educação, não é isso? Abraham Weintraub, um nome complicado. Pois bem, esse norte-americano, um psicólogo, né? Lá na década de 50, ele então teve como objetivo, ao fazer essa ilustração,
determinar, né, essa ilustração que ele queria refletir muita coisa, tá? Era determinar assim, um conjunto de condições que para que cada indivíduo alcance a sua satisfação, seja ela pessoal ou profissional. Sim, veja bem aqui, ó. Cada indivíduo possui uma multiplicidade de motivações e necessidades interligadas entre si, efeito global ou conjunto no organismo, e também ela foi criticada por ter que seguir a ordem. Tá? Esse é o estudo, essa é a proposta de Maslow. De acordo com essa teoria, né, os seres humanos, nós, todos, vivemos em busca de uma satisfação de determinadas necessidades. Então, essa perspectiva de satisfação, né, independente de qual nível que você esteja, é que gera uma força motivadora em nós, enquanto indivíduos. Tá? Então, essa pirâmide ela é usada assim para te demonstrar essa hierarquia das necessidades. Ela te descreve as das mais básicas, como nós estamos vendo aqui, as fisiológicas, né? Até as mais elaboradas. Elas são consideradas necessárias para a sobrevivência, no caso mais embaixo, enquanto as mais complexas, à medida com que você vai subindo aqui nessa pirâmide, são consideradas, essas mais complexas, né? São consideradas necessárias apenas para uma satisfação pessoal ou profissional. Certo? É um conceito muito interessante aí para você entender sobre necessidade. Apenas entendendo necessidade, você consegue entender comportamento. Apenas entendendo comportamento, você consegue entender a influência do comportamento e a motivação que influencia o comportamento. Ok? Anota aí, hein? Anota aí. Veja bem, outra colocação da nossa matéria. Qualquer comportamento motivado é um canal pelo qual as necessidades podem ser expressas ou satisfeitas. Gostou dessa? Qualquer comportamento é um canal pelo qual as necessidades podem ser expressas ou satisfeitas. Sim, é claro. Lembra bem do que eu falei, nós estamos fazendo um link aqui, ó, dessa matéria, um link dessa matéria com a psicologia. Se você está envolvido no mundo aí, né? Aliás, desculpa. Se você. Qualquer tipo de organização, por menor que você esteja, na sua casa, na sua empresa, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, algum tipo de organização, né? No mundo aí. Você já ouviu falar que essa pirâmide também é utilizada no marketing, correto? Sim, lógico, é evidente. Porque você coloca as necessidades humanas em hierarquia. Então, essa ferramenta também é usada para entender as motivações e os desejos do indivíduo. Vocês estão lembrados quando a gente falou de motivação, de necessidade de desejo? Estão lembrados? Que eu falei, ó, o marketing atua nos desejos, né? Porque a necessidade, se você está com sede, você vai tomar água. Não necessariamente você vai ter uma indução plena, direta, para tomar uma Coca-Cola gelada, né? Uma Pepsi Twist com gelo, uma Pepsi com gelo e limão, uma Coca Zero com gelo e limão. Deu até água na boca agora. Pois bem, a possibilidade dessa insatisfação de certas necessidades torna então uma ameaça psicológica ao produzir reações de emergência no comportamento. Sabe aquele estouro que um funcionário, que um colaborador, que um colega, que um patrão tem? O pessoal chama muito de rompante, né? Assim, ó, você não espera aquilo dele, então de repente, pá, ele explode. Aquilo é só um gatilho, tá? Aquilo é só um gatilho. Mas
a falta desse estudo ou a falta desse controle possibilita, então, é uma ameaça psicológica, né? É uma reação de emergência do comportamento. Você não esperava e aconteceu. E aí, como é que vai ser a sua motivação contrária àquele comportamento? Lembra bem, a motivação individual. Estímulos, necessidades individuais geram um comportamento. Por isso que a matéria anterior a essa foi qual? Comportamento humano organizacional. Capiche? Pois bem, a motivação é um impulso. E esse impulso faz com que as pessoas ajam de uma determinada maneira para atingir os seus objetivos. Tá? Então, a motivação, ela não envolve somente um gatilho e uma razão. Tá? Ela envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. Sim, pensa aí agora, nesse minuto, e anota. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. E acreditem, nós estamos falando de administração, de teoria comportamentalista, está lá no seu livro, Introdução à Teoria Geral da Administração, lá do Idalberto Chiavenato. Acredite, tá? Essa motivação que nós estamos falando é um processo responsável aí por, vamos dizer assim, por iniciar, por direcionar e manter esses comportamentos relacionados ao cumprimento dos objetivos. Ao cumprimento dos objetivos. Sejam eles os objetivos pessoais, que você tem, seu colega aí do lado tem, seu irmão tem, sua mãe, sua esposa, alguém tem, ou seja ele o cumprimento dos objetivos daquela empresa que você trabalha, tá? Pessoal ou profissional. A criação de um ambiente criado pela organização que permita a autorrealização máxima do indivíduo é um fator positivo no alcance desses objetivos, no cumprimento desses objetivos. Tá? Ambiente não é só o local de trabalho, não. Ambiente, não é essa mesa, o computador, a sala que você trabalha. É todo o ambiente com que você se relaciona, com que seus colegas se relacionam, com que as pessoas estão ao seu redor. Tá? Tudo isso permite ou não a autorrealização máxima de um indivíduo. No seu livro lá você vai encontrar esse diagrama aí que eu acho muito interessante, que eu quero que você observe, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe não, mas eu quero que você observe e pode ser até o embasamento para o seu comentário lá abaixo dessa aula de hoje, tá? Inclusive eu sempre falo assim, ó, o seu comentário pode refletir sua personalidade e o seu comentário vai me mostrar sua personalidade, tá? Mas veja bem, busca por essas setinhas aqui, ó. Vai buscando por essa setinha. As suas necessidades individuais estão ligadas aos fatores culturais e históricos? Não? Sim, é claro. As suas necessidades individuais. Deixa eu pensar aqui. Com certeza alguém na sua família, se eu te perguntar assim, ó, o que você mais quer na vida hoje? Ah, eu quero uma casa própria. Com certeza é um fator cultural na sua família, você ouviu muito, tá? Aqui, ó, fator cultural. Que a sua segurança é uma casa própria, que você não queria pagar aluguel, que você não poderia ficar pagando aluguel. Ou então, quando a gente passa aqui pelo fator histórico, ou então você sofreu muito para pagar aluguel, ou seus pais sofreram muito para pagar aluguel, ou então você se mudou muito na sua infância, adolescência. Então a sua necessidade individual é uma casa própria. Ok? Fatores organizacionais, grupos de trabalho ou fatores sociais. Isso aqui eu já até estou falando muito, né? Eu queria que você externasse sobre isso. Vou deixar mais. Mas só mais uma ajudazinha aqui, só mais uma dica. Já falei mais de 50%. Quando é que as suas necessidades estão ligadas aos fatores sociais? Quando é?
Fator social. Quando é que um fator social está ligado à sua necessidade individual? Ah, minhas amigas todas saem sábado à noite com uma roupa nova, vão para a festa. Saíram, né, antes da quarentena. Pois é, se todas saem, quer dizer que a minha sociedade, né, está ligada, está intimamente ligada à necessidade de dar uma saidinha sábado à noite. É uma necessidade sua, não minha. Minha necessidade é ter uma internet boa para me assistir um filme sábado à noite. Capiche? Deu para entender aí? É um fator determinante na sua hierarquia. Então, agora, vamos até imaginar um exemplo aqui, assim, superlativo, um exemplo aqui meio até bobo. Vamos supor, é um fator social entre os seus empregados, entre os seus funcionários, seus colegas, assistirem série no Netflix. Toda segunda-feira, todo mundo comentando sobre a série do Netflix lá. E moram todo mundo. Vamos imaginar que a empresa que você trabalha tem uma vila ali de funcionários, né? Uma vila que fornece a infraestrutura para todo mundo trabalhar. Estou lembrando da grande empresa aqui de Vazante mesmo, que fazia isso. Muitas empresas fazem isso. Pois bem, aí no final de semana acabou a internet em toda a área lá da vila. Vocês imaginam como é que vai estar o humor dessas pessoas no dia seguinte? Se elas não conseguirem uma válvula de escape para essa necessidade não atendida? Pois bem, é por aí que segue o nosso estudo. Vou deixar agora para você pensar um pouquinho. Vamos seguir. Seguindo aqui, ó, agora nós vamos falar sobre o Herzberg, né, que eu falei, que formulou a teoria dos dois fatores, o X e Y. Mas antes, só queria deixar registrado aqui, quando a gente fala que busca resultados melhores, né, a motivação, ela só é motivação quando ela faz com que os indivíduos deem o seu melhor, tá? E façam o possível para conquistar alguma coisa que almejam, né? E muitas vezes, até de maneira negativa, passam por cima de outras pessoas, passam por cima de regras, passam por cima de leis e outras coisas. Mas isso não vem ao caso. O que nós estamos falando aqui é daquela motivação que faz com que os indivíduos deem o seu melhor, tá bom? Voltando aqui então, a teoria dos dois fatores, aqui do Frederick Herzberg, só para a título de informação, né? O Herzberg, ele é também psicólogo, assim como o Maslow, né? Ele é norte-americano, foi um dos maiores influentes aí nessa gestão empresarial dessa linha da teoria comportamentalista, e foi ele o autor da teoria dos dois fatores. Né? Ele nasceu nos Estados Unidos em 1923, então na década de 40 e 50 já tinha formado, era bem influente ali. Né? Então, de acordo com o slide aqui, vamos lá. O Frederick Herzberg formulou a teoria dos dois fatores para explicar o comportamento das pessoas em situações de trabalho. Para ele, existem dois, faltou aqui, desculpa, faltou um i, estou mal na digitação hoje. Existem dois fatores que contribuem para o comportamento das pessoas, que são os higiênicos e os motivacionais. Bacana isso, né? Para proporcionar continuamente motivação no trabalho, ele propõe então o enriquecimento de tarefas ou enriquecimento de cargo, que consiste em substituir as tarefas simples ou elementares do cargo por tarefas mais complexas para acompanhar o crescimento individual de cada empregado, oferecendo-lhe condições de desafio e satisfação profissional. Perceberam? Então, olha só, olha que interessante, né? Qual que é a diferença entre fatores higiênicos e motivacionais? Os higiênicos ou extrínsecos, né? Deixa eu melhorar aqui essa explicação. Os fatores voltando, deu uma falhazinha, mas para a gente não perder os 24 minutos, já confirmei aqui, tá? O áudio está saindo de novo. Beleza, então, vamos lá. O que são os fatores higiênicos? São ligados àquelas questões físicas do ambiente de trabalho, tá? Também é o salário, benefícios sociais, política da empresa,
clima da empresa, a oportunidade de crescimento, a escadinha ali, né? Então, esses fatores, segundo o estudo do Herzberg, são suficientes para evitar que a pessoa fique desmotivada, tá? A ausência dos fatores higiênicos, desmotiva, tá? E o que são os fatores motivacionais? É o conteúdo do cargo que a pessoa ocupa, as tarefas, as atividades, né? Aquela liberdade de decidir. Por isso que na aula anterior eu falei sobre tomada de decisão, né? Como que executa o trabalho, uso pleno das atividades das habilidades pessoais, de todas aquelas atividades, a responsabilidade total pelo trabalho, né? Dentre outras metas, objetivos pessoais ali, tá certo? Então, basicamente, essa é a diferença. Para proporcionar continuamente motivação no trabalho, ele propõe esse enriquecimento de tarefa e enriquecimento de cargo, que nós vamos saber agora o que é. A satisfação do cargo depende de dois fatores motivacionais ou satisfacientes: o conteúdo da atividade desafiante e estimulante do cargo desempenhado pela pessoa. Essa era a proposta, então, de Herzberg, tá? A insatisfação no cargo depende de fatores higiênicos, né, conforme eu já falei, o ambiente de trabalho, salário, benefício, né? Ou, aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, vocês podem observar, fatores motivacionais, mais satisfação, menos satisfação. E os higiênicos, mais e menos. Já o MacGregor, tá? Que também apresentou a sua teoria XY, ele diz que quando existe desmotivação, acomodação, subutilização das pessoas, inadaptação e desorientação, os gerentes, em vez de buscarem a causa em si próprios, vão atribuir aos empregados. Sim, ele compara então esses dois estilos opostos e antagônicos de administrar. De um lado, o estilo baseado na teoria tradicional, mecanicista, pragmática, né, que deu o nome de X. E de outro, um estilo baseado dentro dessas concepções modernas, aqui ó, do lado direito, então, a respeito da teoria Y. Fica bacana? Ó, gerente. Né? Então, o que eu falei, ao invés de essa teoria aqui, mostra que ó, quando dá problema, o gerente descarrega em quem? Na equipe. Agora, a teoria Y, mais moderna, ela baseia o líder, baseia a equipe no seu líder. Bacana, né? A teoria X é a concepção tradicional da administração e baseia em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano a saber. Vamos lá, não acontece aqui, não acontece na sua empresa, não acontece em Paracatu, em Minas Gerais, no Brasil, mas lá na Nova Zelândia. Existem chefes indolentes, preguiçosos por natureza e gostam muito de dar ordem, mas não olha para ninguém, não lembra ninguém e não cita ninguém, porque isso não acontece aqui, só na Nova Zelândia, tá? Também falta-lhe ambição, o homem é egocêntrico e os seus objetivos pessoais opõem-se, em geral, aos objetivos da organização. Também, como eu disse, não acontece aqui, só acontece lá na Nova Zelândia, tá? É resistente à mudança e a sua dependência torna incapaz de autocontrole e autodisciplina, apenas para constar, né? Uma teoria muito longe da gente, uma teoria que não cabe entre nós, mas é bom você saber, principalmente para que você também não traga esse vírus para dentro da sua empresa, para dentro da sua organização. Complementando, essa teoria reflete um estilo de administração mais duro, mais rígido, tá? Autocrático. O que é autocrático? É o contrário de democrático. As pessoas são visualizadas como mero recurso, né? Meio de produção. Para essa teoria X, a administração caracteriza-se pelo seguinte: promover a organização dos recursos da empresa, né, com interesse exclusivamente econômico. Ó, isso aqui também é bom para você comentar lá, hein, abaixo lá do vídeo. Excelente. Também, a administração é o processo de dirigir os esforços das pessoas, incentivá-las, controlar suas ações e modificar o seu comportamento para atender apenas
às necessidades da empresa. Então, é aquele comportamento humano que a gente já estudou, que modifica um comportamento, mas apenas com esse lado negativo, que ele não é paritário, é apenas para atender a necessidade da empresa. E as atividades das empresas devem ser padronizadas e dirigidas em função dos objetivos da empresa. Vocês perceberam que sempre coloca a força de trabalho, a motivação para escanteio? A remuneração é um meio de recompensa ou punição para o bom trabalhador. Olha só que coisa, hein? Não acontece aqui, mas muito longe daqui. Se o funcionário é bem, ele é o primeiro a receber. Eu estou falando como se não existisse regras trabalhistas, né? Mas muitas vezes, alguns funcionários recebem recompensa ou punição pelo seu trabalho. Muitas vezes não é responsabilidade deles, mas sempre tem uma pessoa ali que nem que seja psicologicamente está influenciando nisso aí. Já a teoria Y é a moderna concepção de administração, de acordo com a teoria comportamental. Baseia-se em concepções, premissas atuais e sem preconceito a respeito da natureza humana, tá? O desenho do Y você vai te ajudar bastante a estudar e a lembrar, você pode anotar aí, líder, equipe. As pessoas não têm desprazer inerente de trabalhar. Baseado na teoria Y, é um prazer trabalhar. E você nunca vai ouvir aquela situação, deixa eu levantar, vou ir à luta, né? Você não vai à luta, você vai ao trabalho com prazer, porque aquilo ali vai te dar uma satisfação, vai te dar uma progressão. As pessoas não são passivas ou resistentes às necessidades da empresa. O homem médio aprende sob certas condições a aceitar, mas também a procurar responsabilidade. Olha só que bacana, procurar responsabilidade. Você incentiva as pessoas a querer subir, a querer crescer, a querer desenvolver. E o alto grau de criatividade na solução de problemas é atribuído a todos, tá? Todos. É a história do bom líder, né? Que vocês já viram isso aí muitas e muitas e muitas vezes. Muito bacana essa avaliação, muito bacana essa comparação da teoria X e Y. Complementando aqui a teoria a teoria Y desenvolve um estilo de administração aberto, dinâmico e democrático. Quais as 3 características principais do estilo de administração da teoria Y? Ele é aberto, ele é dinâmico e ele é democrático, através do qual administrar-se torna-se um processo de criar oportunidades, liberar potenciais, remover obstáculos, encorajar o crescimento individual e proporcionar orientações quanto a objetivos. A administração, segundo a teoria Y, caracteriza pelo seguinte, vamos lá. Qual é a pergunta? Sobre quais pilares, sobre quais bases se caracteriza? Quais as características da administração segundo a teoria Y? A motivação, potencial de desenvolvimento, capacidade de assumir responsabilidade, de dirigir o comportamento para os objetivos da empresa. A motivação, tá? A motivação. Segundo, a tarefa essencial da administração é criar condições organizacionais e métodos de operação, através dos quais as pessoas possam atingir melhor os objetivos pessoais. Cara, mas será que isso é possível? É sim possível. Quando você coloca as pessoas para atingirem os seus objetivos pessoais através da empresa, a empresa atinge os seus objetivos através do trabalho dos seus colaboradores. Isso é fato. Observe ao seu redor se não é desse jeito. As pessoas que crescem estão em uma empresa que também cresce. Dificilmente você vai ver uma pessoa crescendo de forma pessoal, trabalhando numa empresa que não cresce, que só anda para trás. Por fim, segundo Mark Gregor, a teoria Y é aplicada nas empresas através de um estilo de direção baseado em medidas inovadoras e humanistas. Quais são as medidas? Olha a pergunta.
quais são as medidas inovadoras e humanistas, né, definidas ou defendidas por MacGregor na teoria Y. Primeiro, descentralização das decisões e delegação das responsabilidades. Segundo, ampliação do cargo para maior significado do trabalho. Olha a figura do supervisor que a gente estudou lá atrás. Terceiro, participação nas decisões e administração consultiva. Tá? Eu tenho certeza, se você trabalha numa empresa de ponta, numa empresa referência, você já ouviu a seguinte frase do seu chefe. O que você acha disso? E você, o que você acha? O que você acha que eu devo fazer? Pois bem, autoavaliação do desempenho. Eu avalio se eu estou indo bem, se eu estou contribuindo pela empresa. Tá certo? Teoria X, teoria Y, se bem aplicada. Agora a palavra está com vocês, tá? Vocês anotaram tudo, fizeram um monte de observação. Nós vamos ter alguns minutinhos aqui agora para a gente comentar. Eu falei em volta de 40 minutos, né? Tá quase complementando aqui. Pois bem, quais são as suas dúvidas? Quais são os seus comentários? Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas está na hora então da gente realinhar, da gente reordenar então os nossos pensamentos aqui. Fala aí, me conta. O que você achou da matéria? O que você destaca? Onde ficou a sua dúvida, que a gente vai voltar aqui agora para tirar a sua dúvida? Não vá com dúvida para... Não, para casa não, né? Não vá com dúvida para cama. Tá bom? Vamos lá então.